guys, aqui é a Sara Scarcelli e hoje eu trouxe um dos convidados mais especiais que eu já poderia trazer no vídeo, porque ele é o meu amor, ele é o meu marido. Only you. O vídeo de hoje é em especial para atender 2 dos seus pedidos. Então vocês pediram muito para eu trazer o Daniel pro canal, então aqui ele está. E a segunda coisa que vocês têm me pedido bastante é sobre dicas de estudo de inglês, o que fazer, o que não fazer. Eu e o Daniel a gente se conheceu também porque ele queria aprender inglês, né? Então ele tem aprendido inglês, tá aprendendo ainda. E hoje ele tem várias dicas que ele pode te ensinar para você poder praticar. Então você recebe as dicas que a gente vai trazer hoje pra você e você já vai poder colocar em prática pra turbinar o seu inglês, right? Right. Olá, pessoal. Ok, então a primeira dica. A primeira dica é não ter medo de falar inglês. A partir do momento que eu vi que eu precisava praticar o inglês, que eu precisava parar de ter medo de me expressar, eu comecei a aprender melhor, eu comecei a assimilar melhor as coisas. Tudo bem, eu errei mais, mas eu acredito que errando que se aprende. Então, a partir do momento que eu fui errando, eu também fui aprendendo. Então, isso é uma dica muito importante. Parar de ter medo de praticar inglês. Tentar pronunciar as palavras. Exatamente. Errar faz parte do processo, só que a gente não pode se inibir tanto, a gente não pode deixar isso dominar a gente. Quando a gente recebe os americanos aqui, eles erram pra falar português com a gente, não erram? Exatamente. E a gente trata eles tão tranquilamente e a gente não fica encanado só porque ele errou, fez uma pronúncia um pouco assim ou um pouco assado. Então a gente tem que pensar nisso na hora que a gente for falar também. Sim. Don't be afraid, Carlo. A segunda dica é você estar exposto ao idioma diariamente, por exemplo. Você escutar músicas, você colocar legendas em filmes, você não ter medo de aprender coisas novas no inglês. Muitas vezes as pessoas só estão na escola, fazem a aula de inglês e depois elas esquecem o idioma. Na verdade não é assim, na verdade você tem que estar curioso para aprender também. Trazer o inglês pro seu dia a dia, né? Exatamente. Uma simples tarefa, como trocar as configurações do seu celular para inglês. E um outro exemplo disso também, que nem ele falou, é a própria TV. Você pode começar colocando a legenda em português e o áudio em inglês, mas depois você se desafia, eu sempre gosto de falar isso, se desafie e coloca a legenda em inglês também. Porque assim você vai ver as palavras em inglês e aí você vai escutar e já vai assimilar com aquilo que você leu. Então assim, nossa, eu não sabia que essa palavra se falava desse jeito. Então você já começa a ter esse tipo de assimilação. O que mais? E então a terceira dica é você repetir ou você praticar, na verdade, o que você aprendeu. Então sempre quando você vê um conteúdo novo, você procura estudar sobre aquilo ou procura ouvir sobre o assunto que você aprendeu. Eu acho que quando a gente repete, o nosso cérebro vai associando melhor também. Por isso que quando às vezes eu tô no vídeo, eu sempre falo pra eles, né? Coloca em prática nos comentários, sempre pratique aquilo que você aprendeu. Sim, a gente pensa que é uma bobeira a gente ficar falando, né, em voz alta, mas na verdade não é. Na verdade a gente precisa colocar o nosso cérebro pra funcionar, pra ele identificar, pra ele ir assimilando as coisas e assim eu acho que a gente aprende melhor, né? Você ouve, seu cérebro recebe a informação, você pratica a informação, você fixa o conteúdo. Isso daí é o que gera a assimilação no aprendizado. Very good. Outra coisa também interessante, na verdade, eu não sei se é uma dica, a gente precisa ser incomodado, eu acho, pro nosso crescimento, né? Muitas vezes a gente fica incomodado, mas a gente não dá valor para o que a gente aprendeu, para o quanto a gente tá conseguindo se expressar melhor, o quanto a gente tá conseguindo falar no inglês, e a gente se preocupa somente com os pontos negativos. Eu fui mal em uma determinada prova, eu não consegui falar do jeito correto, eu não consegui compreender aquela música, então eu vou desanimar, eu vou desistir. Na verdade não é assim, na verdade isso daí é um estímulo a mais pra gente. Quantas vezes eu já me senti assim, desanimado, né? Eu não consegui entender aquilo, mas na verdade eu fui perceber que eu tinha evoluído muito meu inglês do que eu era anteriormente. Eu entrei no inglês cru e hoje já sei falar bastante coisa, já sei me expressar um pouquinho em inglês. Então eu acho que a gente tem que dar valor para o que é bom, para o que a gente está aprendendo e não somente para as nossas dificuldades e dúvidas. Muito bem falado. Isso me lembra também de qualquer habilidade que a gente quer aperfeiçoar. Os seus erros fazem parte, eles vão te ajudar a melhorar e você tem que focar nos seus acertos, no quanto você tá ficando cada vez mais ousado, cada vez mais corajoso para falar. Eu acho que o otimismo, ele deixa a gente mais perto do nosso objetivo.
positivo, quando a gente é otimista em relação àquilo, quando a gente cria expectativas boas e não às vezes expectativas ruins. Eu acho que muitas pessoas desistem de aprender por uma dificuldade, por um obstáculo no meio do caminho. Muitas vezes eu não sabia falar, como que eu vou falar isso aqui? Mas mesmo assim eu perguntava, mesmo assim eu tentava falar. Eu me sentia entusiasmado, eu me sentia incentivado e curioso a saber como que falava da maneira certa. Então eu ficava perguntando, Kate, é assim que se pronuncia essa palavra? Tá certo o jeito que eu tô fazendo? Então você tem que ser curioso também, você tem que ser descolado, você não pode ficar se prendendo tímido, né? Você tem que ser um pouco mais ousado. Believe me, it's worth it. Okay. E uma outra dica que eu tava pensando é encontrar o seu porquê. Gente, se você não tá focado em aprender inglês pelo fato dele já ser importante, dele já ser o idioma mais falado no mundo, você vai ter que olhar pra dentro de você e encontrar qual que é o seu motivo que vai te tirar da sua zona de conforto. Porque, como eu falei, você vai ter que trazer novos hábitos pra você. O meu motivo foi você, então. Mas eu não gostava de inglês, na verdade. Sério? Mas eu acho que é porque toda a escola, não sei, eu acho que na minha, não tinha um incentivo pra você aprender inglês. Era muito desinteressado o assunto do inglês quando falava... Era meio que matéria dada, lição ensinada. Exatamente. A matéria aí você vai ter que aprender e acabou. Mas a partir do momento que eu fui crescendo profissionalmente, vendo o quanto era importante o inglês, tanto pra minha área, pra minha profissão, pra entretenimento também, muitas vezes eu quero escutar uma música, eu quero ouvir, eu quero saber porque eu tô escutando uma música em inglês. Virou um interesse não como obrigação, mas ele virou como um incentivo para minha melhora pessoalmente, enfim. Então, quando eu conheci a Sarah, eu vi que eu tinha que aprender inglês, né? Pra ganhar o coração dela. Outra dica é a ferramenta que você utiliza. E é importante também uma ferramenta porque é uma forma de incentivo. Às vezes quando você está sozinho na sua casa querendo aprender inglês, você pode ser autodidata, enfim. Mas a maioria das pessoas não são. E eu tinha uma dificuldade muito grande de estudar sozinho, de correr atrás. E às vezes eu desanimava. Então a ferramenta que você utiliza para aprender inglês é importante porque ela vai te incentivar a sempre estar em contato com o idioma. Seja dentro da escola, por exemplo, como fora da escola também. Online, né? Online, nas lições que você tem que fazer, né? E eu faço inglês na Inglês 200 horas. It's a very useful tool. Uma coisa interessante é que a metodologia que eles utilizam te incentiva a estar frequentemente com um idioma, praticando todos os dias. Então isso também é muito bom. Você ter um método que você confia e um método eficiente. Eu acho muito interessante ele falar isso porque existem ferramentas que não foram feitas pro brasileiro. Mas isso também é um assunto para outro vídeo, mas só para pincelar aqui. Então não é aquele negócio de você ficar aprendendo aquilo que você nem vai usar. É aquilo que você vai usar. E por isso que você consegue se comunicar em inglês, né? E é isso que a gente busca. Exato. Uma coisa que me surpreendeu bastante é que a maioria dos professores aqui na Inglês 200 horas, eles foram formados pela 200 horas. Eles não são professores trazidos de fora. Então o método realmente funciona. Então a escola realmente ensina você a falar inglês e não vai te enrolar durante anos e anos. Na verdade, assim, a maioria dos nossos professores são alunos ou ex-alunos porque os professores que vinham de fora, eles não passavam, a maioria deles, né, não passavam da própria prova dos alunos, né, da própria lição de casa que a gente dava pros alunos, eles não passavam. E com anos de inglês. Então, por isso que escolher a ferramenta certa é muito importante. Você tem que realmente estudar quais são os métodos que tem aí fora. E é óbvio, eu nem preciso falar que a nossa indicação é a Inglês 200 horas, porque ela te proporciona um método que foi feita pensando em você, foi feita pensando nas suas necessidades. Então, só pra mostrar que, assim, os nossos alunos, eles realmente acabam ficando muito mais equipados e usando aquilo que eles precisam pro dia a dia deles. É isso. Thank you. Obrigada por aceitar o desafio de vir hoje, expor aí os seus segredos, as suas dicas de como aprender inglês. Mais de 100 mil alunos vão ser muito beneficiados com as dicas de hoje. Muito obrigado, que vocês não parem diante da dificuldade de vocês com o inglês, porque a dificuldade vai vir, mas se vocês persistirem, vocês vão conseguir falar inglês fluente. True, verdade. Deixa nos comentários, a gente contou um pouquinho aqui da nossa história, né? Um pouco sobre a jornada do Dani com o inglês, então
Você pode deixar aqui nos comentários qual é a sua jornada com o inglês e quais dessas dicas você vai colocar em prática que você acha que vai, ó, dar aquela turbinada no seu inglês pra te ajudar a melhorar de nível, se comunicar e conseguir alcançar os seus objetivos. Também compartilha aqui quais são os seus objetivos com o inglês também, que eu sempre gosto de conhecer um pouquinho melhor sobre vocês. Gente, um beijo, and I'll see you next class. Bye! Tem vergonha? Ai, também. Então. Como faz? Vai com vergonha mesmo, né? E a segunda dica... Nossa, que milagre que você não quer falar. É uma outra história, como eu conheci a Sarah. Foi por causa do inglês, exatamente. Mas se a gente for contar aqui, a gente não sai desse canal. Deixa por uma outra vez, Deixa vai. por uma outra hora. Felipe, você vai dar um trampo, cara. Pode cortar tudo que eu falei, só deixa a Sarah falando no vídeo.